Olá, salve, salve! Segunda-feira e mais uma edição do Estação Cultura está começando ao vivo pelo sinal digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site, o www.tve.com.br. Bom, hoje no dia que Lupicínio Rodrigues completaria 105 anos, o Estação lembra do cantor e compositor porto-alegrense com algumas das suas músicas sobre amores perdidos. E até o Google fez um doodle em homenagem ao Lupicínio, um desses maiores e mais importantes compositores brasileiros. E aqui no estúdio vamos conversar com o Paulo Roberto Farias e a Danuta Zaghetto, que estão hoje com a peça O Feio em cartaz. A gente também recebe a Betina Câmara para falar sobre o projeto London Comedy. E tu ainda vai ter as informações sobre as eliminatórias do Festival de Música de Porto Alegre. Bom, hoje acontece a última apresentação dentro do Porto Alegre em cena do espetáculo O Feio, com o texto do alemão Marius von Mayenburg. A encenação vem sendo reconstruída e construída desde 2012 pelo Paulo Roberto Farias, que está aqui no estúdio com a Danuta Zaghetto. Bom, O Feio é uma comédia que lida com conceitos de beleza como forma de conseguir sucesso na sociedade contemporânea e outras questões muito mais complexas do que essas. Mas essa complexidade também está colocada, às vezes, de maneira irônica e, às vezes, leve, mas também muito profunda nesse espetáculo. Sejam bem-vindos aqui à Estação Cultura, né? Obrigada. Muito obrigada. Bom, por esse caminho que vai O Feio, né? Sim, a nossa montagem ela surgiu em 2011, quando a gente ainda era aluno do Departamento de Arte Dramática da URGS. E aí, em 2012, nós nos profissionalizamos, fizemos uma parceria com o Instituto Goethe de Porto Alegre. E desde então, a gente está construindo essa trajetória de grupo, né? Ato Companhia Cênica, temos 8 anos de espetáculo. Ontem a gente fez a apresentação de número 70. E a gente está muito feliz de estar participando desse festival, assim, depois de tanto tempo de trajetória, de ter circulado já com o trabalho para outros estados e agora voltar para o festival aqui na nossa cidade, assim, com produções locais, né? Pois é, essa encenação, esse espetáculo diz muito sobre a companhia. Como tu disseste, começou dentro do DAD, uma ideia de vocês de pegar esse texto que não tinha uma tradução ainda, né, para o português, trabalhar ele, e com ele vocês saíram de Porto Alegre, fizeram circulação e agora ele volta. Então, realmente é um trabalho que tem toda a carga, a cara da companhia de vocês, né? Exato. O Feio um pouco colocou uma linguagem, assim, né, ao grupo de pesquisa mesmo, a pesquisa que o grupo tinha, dessa dinâmica de grupo também para nós, né, como trabalhar no grupo. E o Feio foi o nosso carro-chefe, com mais circulação de coisas, tanto na premiação do Açorianos, em 2012, quanto a gente foi premiado também com o prêmio Miriam Muniz, de circulação, e aí foi para cidades. E isso foi muito importante para nós, como grupo de crescimento mesmo, né? E o Feio como carro-chefe, desde 2012, e completando 70 apresentações, muito... Ontem, casa lotada, né? E como o espetáculo, ano após ano, ele sempre é atual, né? E as pessoas sempre gostam de formas diferentes e reagem de formas diferentes. E o quanto ele ainda né? Quanto choca ainda e bate nas pessoas, né? E parece que ele vai ficando cada vez mais atual, assim, por falar, acho que muito dessa sociedade mercantilista, assim, num capitalismo exacerbado que é quase neofascista, assim. Engole as pessoas. E parece que o Marius, o autor, que é alemão, quando ele escreveu a peça em 2007, já estava prevendo, assim, essa loucura que a gente está vivendo hoje na sociedade, né? Então, a peça, ela lida muito com esse jeito que a sociedade tem de transformar o ser humano, lidar o outro, o diferente, num produto, né? E de colocar ele nas caixas, né? Nas caixas que estão de transformar ele em um produto vendável, independente da sua identidade, assim. Então, a história do espetáculo, né, conta a história desse engenheiro. O texto, ele trabalha muito nesse viés do absurdo, assim. Um cara que nunca percebeu que tem um problema no rosto, né? Assim, de acordo com as pessoas que vivem em torno dele, ele é muito feio. A sociedade, né? acha ele feio, né? E aí, então, ele se propõe a fazer uma cirurgia plástica e se transforma, né, a partir disso. E depois desse evento, desse sucesso extraordinário, também promovido pelo cirurgião plástico, que faz a cirurgia plástica, né?
o rosto dele é mercantilizado, né? Ele é um caso de sucesso tão estrondoso que ele acaba vendo um padrão de beleza que acaba se reproduzindo, né? Ele vira a pessoa mais linda do mundo, né? E aí tem essa coisa que o espetáculo traz, assim, de uma metáfora tão potente, né? De o quanto realmente um ser humano é transformado num produto, né? Assim, e aí a identidade dele é apagada praticamente. E aí tem todas essas questões que o espetáculo traz também, né? De quem somos nós diante dessa sociedade, né? Como que a gente lida com essa sociedade que nos molda e que nos transforma desse jeito tão horrível, né? Porque esse é o drama do personagem, né? E o quanto a vida dele muda também. A percepção do mundo sobre ele, né? Que ele realmente não era capaz de vender as coisas porque ele era feio e agora ele é capaz de fazer qualquer coisa porque ele é a pessoa mais linda. E o quanto isso também define um pouco, né? Na sociedade atual, assim... quanto a gente se coloca nas coisas, às vezes, né? Por não se encaixar nos padrões de alguma beleza que é dita bela, né? E tem essa metáfora, né? De que ele é capturado para... Né, ele trabalha numa empresa, então ele é capturado para vender os produtos dessa empresa, né? Assim, uma metáfora de que ele é o produto, na verdade, empresa, né? Bom, então, O Feio, Companhia Ato Companhia Cênica, hoje, às 20 horas... Segunda apresentação dessa temporada, ou seja, última apresentação, hoje a partir das 20 horas, Teatro Centro Histórico e Cultural da Santa Casa, Avenida Independência, 14º Prêmio Braskem, dentro do Porto Alegre em Cena, que está seguindo, aí a gente segue falando sobre Porto Alegre em Cena, e o Teatro da Santa Casa fica lá na Avenida Independência, número 75. Obrigado pela presença de vocês aí, certo? Boa sorte aí e até a próxima. Obrigada. Bom, do teatro a gente vai para as artes plásticas. O artista paulista Wesley Duck Lee foi um dos pioneiros da pop art no Brasil. Uma exposição que mostra um recorte das obras produzidas em meados dos anos 60 está na Fundação Iberê Camargo. A exposição que chega a Porto Alegre, A Zona, a Vida e a Morte, recupera sua produção dos anos 1960, em que a influência da arte pop, do dadaísmo e da publicidade sobressaem, assim como a facilidade de explorar o erotismo que chocou a sociedade conservadora do período. Wesley Duck Lee buscou inspiração nos Estados Unidos, quando o movimento da pop art estava em plena efervescência. A mostra apresenta alguns de seus trabalhos mais conhecidos dessa fase, como a série sobre a atriz hollywoodiana Jean Harlow, em que ele trabalhou com nanquim, colagem e desenho para produzir sua percepção da atriz, que morreu em 1937, no auge do sucesso, aos 26 anos, em decorrência de insuficiência renal. Outra fase do artista apresentada na mostra tem como inspiração o Japão. A gente trouxe então um recorte de obras do Wesley Duck Lee dos anos 64 a 67, no qual ele aprofunda seus experimentos, né, os seus experimentos com lisérgicos e faz uma arte que ele tende a ser muito mais experimental, né? Isso é algo muito evidente no trabalho dele, a presença dessas referências da indústria pop. A gente pode ver pelo traço que ele usa, pelas cores, né? Era algo que ele, inclusive, não era bem visto aqui no Brasil, né? Porque ele usa muito essa cor pura, que era algo que os Estados Unidos estavam trabalhando. Moldado pela experimentação, Lee estudou pintura, xerox, colagem, escultura, gravura, computação gráfica e livro de artista, e produziu até seu falecimento, em 2010. A variedade de linguagens que marca sua produção pode ser conferida na exposição que traz 59 de seus trabalhos. Wesley Duck Lee, A Zona, a Vida e a Morte, pode ser visitada até 27 de outubro, de quarta a domingo, das 14h às 19h, na Fundação Iberê Camargo, na Avenida Padre Cacique, em Porto Alegre. Entrada gratuita. Temas como gênero, raça e consciência social trazidos em reflexões bem-humoradas. A comediante Bettina Câmara estreou esse ano o projeto London in Comedy e lança o questionamento: do que ri quem sempre foi alvo de piada? Bettina, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Bom, vamos começar justamente
com esse desafio que tu fez, esse desafio não, com essa brincadeira que fala, que traz, né, por baixo dessa superfície de brincadeira, assuntos bem sérios, mas que tu traz para esses questionamentos de uma maneira bem leve, bem a partir da brincadeira, da piada mesmo, né? Exato. Eu acredito no humor como uma ferramenta de poder, assim, como uma ferramenta de poder, uma ferramenta de reflexão também. Né? Eu venho de uma família muito engraçada, o meu pai era um homem muito engraçado, minha mãe é uma mulher muito engraçada, e eu aprendi muito com eles como levar dificuldades na vida, assim, também. Eu costumo dizer que a minha formação como humorista começou ainda no colégio, ali sofrendo muito bullying, muita questão do racismo, né? Gordofobia. Então, eu fui lapidando o meu humor com isso, né? E a minha maneira de responder sempre gerava riso. Então, o meu humor hoje muito se lapida e se alimenta muito nisso, né? Eu não sou mais o alvo da piada, não aceito estar só nesse lugar, apesar de ser capaz de rir de mim mesmo, mas eu também tenho que dizer, também tem coisas que eu acho engraçado. O homem branco que ri de mim, por exemplo, tem coisas que eu acho para rir nele também. Então, vamos rir junto. Se o negócio é rir, então vamos rir, vamos trocar na piada e gerar uma reflexão. Acontece, às vezes, a pessoa não conseguir rir, mas ela conseguir refletir. Pois é, existe, podemos dizer assim, como todo o movimento social, que se tem a questão do empoderamento, da autoafirmação e também das identidades que são cada vez mais fortes, as identidades de um discurso contra-hegemônico, um discurso maior que está aí, né? Então, várias identidades pipocando por aí, falando, se mostrando cada vez mais fortes, vozes falando cada vez mais alto. O discurso negro também tem se utilizado do humor, né? Em vários setores. E o humor é um deles, a gente tem visto internacionalmente, nacionalmente. Então dá para se dizer que já se organiza um humor, inclusive aqui em Porto Alegre, já pensando nessas questões, né? Sim, com certeza. O Grupo Pretagô surge muito disso, né? Do Pretagô surge o Humor Negro Night Show, que eu também participo, e a ideia são humoristas negros que não estamos acostumados, não se costuma ver negros no Brasil ocupando esse espaço de poder, falando sobre a nossa visão do mundo, né? E como o racismo passa e é uma realidade nossa diária, rir do racista acaba assim sendo alvo de piada, né? Então, isso é constante, eu acho muito rico esse movimento, tanto para construir uma sociedade melhor para todo mundo, quanto para gerar reflexão, para gerar ensinamento, mas também pela arte da comédia, né? Quanto mais plural é a presença do comediante, mais plural vai ser as piadas, mais plural vão ser os assuntos, mais diverso, mais rico, e todo mundo ganha com isso. Não só no nível social, como no nível artístico mesmo, pensando em comédia como arte. Fazer rir é uma arte. Pois é, já que, como tu falaste, até do próprio Pretagô, no Pretagô, é um movimento que existe pessoas das várias áreas das artes cênicas, né? Pessoal do teatro, pessoal da música. E falando na própria questão da diversidade, né? Esse projeto que tu tem mantido, tu convida outras pessoas também para cada uma das edições para contribuírem com olhares diversos para esse humor, né? Sim, sim. Sempre tentando dar espaço para o humorista comediante negro, dando espaço para o humorista homossexual. Também vira e mexe, né, com a questão da homofobia numa uma sociedade heteronormativa, né? É o hétero rindo do gay. Então vamos ver o que o gay tem para rir do hétero, né? Também sempre trazendo isso aqui. E também tem aquele pessoal que eu chamo que é as minhas cotas, né? Então não quer dizer que não vai ter o humorista branco, não vai ter o humorista homem hétero padrão fazendo essas piadas no meu show. Mas o cara que vai lá para fazer parte desse projeto, ele sabe que ele vai estar lidando com uma plateia que não vai aceitar uma piada racista e ele vai fazer com que ele se repense. O Fábio Porchat tem uma fala um pouco sobre isso, né? Ele fala, não é questão de ter um limite de humor. A questão é que quanto mais reflexão tiver na sociedade, mais eu, como humorista, como artista do humor, vou ter que pensar o que eu vou escrever. E aí, de novo, é um ganho, é a comédia se lapidando, é o riso deixando de ser só pelo riso, mas é o riso também que gera alguma reflexão. O ser humano, né, evoluindo e melhorando nos seus aspectos sociais como um todo. Sim. Então, o London Comedy acontece amanhã, a partir das 8h30 no London Pub, na rua José do Patrocínio, 964. As edições, elas acontecem com que periodicidade? Uma vez por mês? Como é que funciona? Normalmente, mensalmente, acontecem as edições do London Comedy. Está todo mundo convidado para ir lá participar, dar risada.
dar aquele feedback no final, que também é bem importante, né? Se identificar, rir e refletir. E também procure pelas redes sociais aí para saber quando vão acontecer as outras edições. Por favor. Mas, importante já comparecer nessa edição que acontece amanhã, na terça-feira, no London Pub. Obrigado pela presença aí, Sérgio. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, e no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre Lupicínio Rodrigues e sua dor de cotovelo amorosa. A gente já está voltando, o intervalo é rapidinho e já estamos de volta aqui. Estação Cultura de volta e hoje ocorre a primeira eliminatória do Festival de Música de Porto Alegre. Vai ser no Teatro da Riggs a partir das 8h30 da noite. A entrada é franca e ainda tem o show da banda Papas da Língua. O Henri Ventura, coordenador de música da Secretaria Municipal de Cultura, está aqui conosco para nos contar um pouco mais sobre a volta desse evento, né, que já é tradicional do calendário de Porto Alegre. Muitos músicos sempre mobilizados, esperando esse momento de participar. E agora ele volta, também tem novidades ainda nesse ano dessa edição do festival, né? Tudo bem? Isso, tudo bem, boa tarde. Volta com todo o gás o festival, retomando uma parceria entre a Prefeitura e a Riggs, né, a Sociedade Médica do Rio Grande do Sul. Naquele teatro fantástico, hoje à noite, às 20 horas, nós vamos ter a apresentação de 11 músicas, de um total de 44, que estão participando desse festival e vão ter a oportunidade de mostrar o seu talento e concorrer em inúmeros prêmios, né? Nessa eliminatória, que agora tem um diferencial, nós temos 3 categorias, né? A Kids, música de rua e a música geral. Nós passamos por um longo processo de seleção, de triagem, mais de 359 músicas se inscreveram no festival, um número expressivo, dada a expectativa que as pessoas tinham, porque o festival há 9 anos não existia e nós estávamos retomando, então isso é um número muito significativo, muito simbólico para a gente, porque mostra a força da música aqui de Porto Alegre e mostra o quanto a classe artística, os músicos populares, todos aqueles estavam ansiosos, esperando por uma oportunidade como essa, que é o festival, que com chave de ouro hoje vai abrir com a apresentação da banda Papas da Língua para brilhantar essa retomada. Bom, e tem 2 características importantes dentro do festival, né? Os músicos que esperavam o retorno do festival, além da tradição do festival, já de ter apresentado grandes músicos que começaram a entrar no circuito definitivamente a partir do festival, que já estavam compondo, que não tinham uma inserção ainda no meio artístico da cidade, acabaram entrando ali, ou a passagem de outros grandes músicos que já estavam estabelecidos, que defenderam músicas dentro do festival, também uma premiação em dinheiro, né, esse ano. Isso, esse ano a gente ampliou a premiação, né? Nós temos, além da premiação na categoria geral, nós temos para Kids e para música de rua. Aumentamos o valor comparado com a última edição, de 5 para 10 mil reais, um valor expressivo, o que contribui, né, para o trabalho do artista, aquele que sai vencedor. Eles vão ter a sua música gravada no Estúdio Geral do FLAC, cursos, né, de formação, de qualificação, né, estão sendo oferecidos, que é um de imersão instrumental, junto com a banda municipal, e o outro de produção, lá no estúdio. Eles vão ter essa oportunidade de se qualificar, né? Nós temos também a premiação de melhor instrumentista e para aqueles que vão torcer pela sua música, que vão poder ter a oportunidade de estar lá vibrando pelo seu amigo, enfim, familiar, que vai estar se apresentando, ou mesmo fã, né? Vai ter uma premiação para melhor torcida, né? Então a gente se preocupou também, além com enfim, o trabalho que vai ser apresentado, o público, né? Que sem dúvida é o que dá aquela motivação, aquele plus a mais na hora da apresentação para o artista. A ideia de motivar, de conseguir motivar o público, a população em geral, comunidade toda. E essa população já está sendo motivada, já está sendo colocada em ação desde do processo já de inscrição, né? Porque teve esse ano também um diferencial, que foram músicas já escolhidas, além do júri, dos curadores, também pela internet, né? Um processo de votação de júri popular, né? Sim, isso foi uma novidade nesse festival, que é o voto popular, né? Nós tivemos a escolha, a triagem pelos jurados, para aqueles que iriam direto para as eliminatórias, né? E depois os jurados escolheram aqueles que iriam para a repescagem, né? Através do voto popular.
foi computado mais de 9.455 votos, né? Então, houve uma mobilização, uma participação das pessoas com seus músicos, também aqueles que estavam acompanhando o processo do festival. E foi selecionado, então, 9 músicas que foram para a repescagem, completando, então, ao todo as 44 músicas. Nós temos 6 na Kids, 8 na música de rua e o resto, completando os 44 em música em geral. Músicas muito diversificadas, uma diversidade de estilos ali que se apresentou. E eu tenho certeza hoje, com as 11 primeiras músicas que vão se apresentar, o público vai gostar muito, vai cativar e a gente vai ter grandes surpresas e revelações nesse festival. Bom, então aí o público todo mobilizado. Começa hoje as eliminatórias do Festival de Música de Porto Alegre. As eliminatórias hoje, depois do dia 18, dia 23 e dia 25, sempre às 8h30, no Teatro da Henrigues, aí aguardando a grande final para saber quem será o vencedor desse Festival de Música de Porto Alegre. Henrique, obrigado pela tua presença aí, boa sorte no festival e boa sorte na coordenação de música. Muito obrigado e agora todos lá no Festival de Música, hoje à noite às 20h30, para prestigiar os nossos músicos de Porto Alegre. Certo. Bom, e falando em músicos de Porto Alegre, hoje, 16 de setembro, o compositor e cantor Lupicínio Rodrigues estaria completando 105 anos de vida, ou seja, 105 anos de aniversário de nascimento de Lupicínio Rodrigues, nascido aqui em Porto Alegre. Lupe compôs músicas melancólicas e, por isso, ficou conhecido como o inventor da dor de cotovelo. A cada desilusão amorosa, criava uma música. Se é mentira ou verdade, o que ficou foram as canções, como a que ele compôs depois de encontrar a noiva de braços dados com outro rapaz, já cansada de tanto esperar por Lupe. Tá aí um trecho da música, roda aí. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucura por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, e por ele quase morrer, e depois encontrar em um braço que nem um pedaço do meu. Os amigos diziam que essa história de dor de cotovelo foi uma escolha profissional, nem tanto assim de catarse artística. Lupe viu que fazia sucesso, as pessoas gostavam e compravam, e ele se firmou no gênero. Não podemos esquecer também que foi o Lupicínio quem compôs o hino do Grêmio. Boêmio costumava ir ao restaurante de um português aqui na capital. Certo dia, o garçom se recusou a atendê-lo e informou que o dono não queria mais receber negros no estabelecimento. Lupe protestou, chamou a polícia e citou a lei Afonso Arinos, que proíbe a discriminação racial no Brasil. Isso foi interessante porque era quase inédito um negro protestar dessa maneira, como também era muito difícil que um delegado acatasse a queixa. O dono do restaurante foi citado judicialmente e respondeu a um processo. E a vingança do Lupe foi ir em um outro restaurante do mesmo dono para ser servido por ele mesmo. Bom, e o Estação Cultura de hoje se despede com a música Vingança, mas não é sobre o português. Fala de mais um coração partido. Amanhã a gente volta a partir das 2h da tarde com mais um Estação Cultura ao vivo aqui pela TVE. Salve, salve a ilhota, salve, salve Lupicínio Rodrigues. Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim
perguntaram. Soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto, quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço pra ninguém notar. O remorso talvez seja a causa do seu desespero. Ela deve estar bem consciente do que praticou. Passar esta vergonha com um companheiro.